Capítulo 46. A porta de bronze. Não muito depois, a espada pesada na mão de Lu Yuan quebrou a carapaça da cabeça da aranha da cripta e a espada cortou seu cérebro. A aranha da cripta soltou um grito estridente e caiu no chão, se contorcendo. Lu Yuan puxou sua longa espada, sacudiu o muco verde da lâmina e olhou na direção de Grimm e dos outros. A habilidade defensiva de Grimm era muito forte. Embora a força da aranha da cripta não fosse fraca, ainda seria difícil romper a defesa de Grimm. Com ele rechaçando os ataques da aranha da cripta, os outros só tiveram que atacar. Embora Zhu Ming e os outros fossem um pouco mais fracos, a aranha da cripta não era uma fera com uma defesa particularmente forte. Seus ataques ainda poderiam deixar feridas em seu corpo. No entanto, mesmo atacando em equipe, eles ainda não foram capazes de causar qualquer dano fatal à aranha subterrânea. Depois que Lu Yuan matou sua aranha, Grimm e os outros ainda tinham forças para lutar contra as aranhas do palácio subterrâneo. Lu Yuan pisou no chão e atacou o palácio subterrâneo Spider. Neste momento, as garras afiadas da aranha da cripta foram mais uma vez bloqueadas pelo escudo gigante de Grimm. Ele sibilou com raiva e Lu Yuan saltou 2 metros, aparecendo de cabeça para baixo. Lu Yuan ergueu a espada pesada sobre a cabeça e golpeou impiedosamente. A ponta da espada preta como breu pousou na concha preta e uma marca de espada apareceu instantaneamente na concha. Ao redor da marca da espada, rachaduras se espalharam como uma teia de aranha. Rachadura. Continue lendo em MIB 0. XN0V e ele com a lâmina da espada rasgou a carapaça da cabeça da aranha e perfurou seu crânio. Rangido. A aranha da cripta soltou um grito estridente e seu corpo se torceu violentamente. Suas garras afiadas balançando em todas as direções. Lu Yuan ficou firmemente de costas e empurrou a espada pesada para baixo. Os movimentos da aranha da cripta congelaram e seu corpo de 1,8 metro de altura caiu pesadamente. Zhu Ming e os outros arregalaram os olhos em estado de choque. Ele é muito forte. A cabeça da aranha da cripta é claramente a parte mais resistente do seu corpo, mas o Cavaleiro das Trevas foi capaz de separá-la com um único golpe. Quão forte é o seu poder? Não posso acreditar que uma classe guardiã seja tão poderosa. Estou tão deprimido como uma classe de ataque. Todos concordaram. Grimm deu uma olhada no corpo no chão, guardou seu escudo gigante e disse com um sorriso amargo: Lu Yuan, você é muito forte. Sinto que só seremos um fardo se seguirmos você. Lu Yuan sorriu. Esta aranha da cripta era muito mais forte que as aranhas da área externa. Se houvesse 2 deles, seria muito problemático para mim. Se você não tivesse bloqueado um deles, eu não teria conseguido lidar com isso tão facilmente. Lu Yuan não tentou ser educado. Ele era realmente poderoso, mas não seria fácil para ele lidar com 2 aranhas gigantes em pouco tempo. Isso acontecia especialmente porque havia teias de aranha e outras coisas por perto. O terreno era vantajoso para as aranhas da cripta, por isso era um pouco problemático de lidar. É claro que, com suas habilidades defensivas, ele não seria ferido, mas sua velocidade de abate seria mais lenta. O problema era que ele estava indo para os restos mortais agora. Quem sabia como era a situação lá? Seria melhor se ele pudesse ir lá mais cedo. Se chegassem tarde demais e as ruínas fechassem, seria tarde demais para se arrepender. Me sinto muito mais à vontade agora que você disse isso. Arrume os materiais continue entrando. Grimm riu. O grupo retirou os materiais e continuou a se aprofundar no palácio subterrâneo. Quanto mais fundo eles entravam no palácio subterrâneo, mais largas e complicadas se tornavam as passagens. Algumas das passagens tinham mais de 200 metros de largura, como um pequeno quadrado. As feras ferozes que Lu Yuan e os outros encontraram também estavam ficando mais fortes. Mesmo com a força de Lu Yuan, ele achou algumas feras ferozes um pouco complicadas. No entanto, a força de Lu Yuan não era fraca. Com a ajuda de Grimm, que também era bastante poderoso, e de outros guerreiros genéticos, embora a batalha às vezes fosse um pouco difícil, eles ainda avançavam de forma constante. Depois de avançar um pouco, Lu Yuan e os outros passaram por uma área rochosa. Neste momento, um rugido baixo soou de longe. Lu Yuan sentiu a aura poderosa e parou no meio do caminho. Suor frio brotou em sua testa enquanto ele olhava na direção do som, revelando uma expressão confusa. Que aura poderosa! Ele estava no palácio subterrâneo há muito tempo, mas foi a primeira vez que sentiu uma aura tão assustadora.
Se ele enfrentasse isso de frente, ele sentiria que não teria chance de vencer. Grimm era igual a Lu Yuan. Grimm imediatamente colocou o dedo indicador na boca e fez um gesto para Zhu Ming e os outros. Zhu Ming e o resto pararam e olharam em volta em silêncio. Esta foi uma interação normal para uma equipe que estava se aventurando no palácio subterrâneo. Lu Yuan e Grimm se entreolharam com um traço de medo nos olhos. Os dois viraram cuidadosamente a esquina e olharam para fora. Depois de virar a esquina, havia uma passagem enorme do tamanho de um pequeno quadrado. Na beira da passagem, havia uma fera feroz, parecida com um cachorro, coberta de escamas pretas e com um único chifre na testa. Tinha cerca de 1,7 metro de altura e mordia o cadáver de uma cobra gigante de cerca de 5 metros de comprimento, de cor amarela e com uma linha preta nas costas. Havia também algumas cobras gigantes com mais de 2 metros de comprimento. Quando Lu Yuan viu a cobra amarela gigante no chão, suas pupilas não puderam deixar de se contrair e ele ficou um pouco chocado. A cobra listrada preta era extremamente venenosa e sua velocidade, força e constituição eram muito fortes. Uma cobra comum listrada de preto tinha apenas 2 metros de comprimento. Uma cobra listrada preta com 5 metros de comprimento era obviamente uma fera feroz de nível elite. O temperamento genético da cobra listrada preta foi de pelo menos 50%. Mesmo Lu Yuan não se atreveu a provocar uma cobra de elite com listras pretas. Ele não esperava se tornar um cadáver na boca da fera. Esta fera era muito forte. Lu Yuan avaliou as feras ferozes e comparou-as com as ilustrações que tinha visto antes. Não muito tempo depois, ele descobriu que tipo de animal era. Lobo com chifres de escamas pretas. Esta era uma fera poderosa que estava espalhada por toda a região da cidade de Sandroke. O número de lobos com chifres de escamas negras era pequeno, mas sua matilha era muito forte. Mesmo o lobo com chifres de escamas negras mais fraco era de nível elite, e era o tipo de fera de nível elite, com um grau de temperamento de mais de 80%. Foi dito que a matilha de lobo com chifres de escama negra também tinha uma poderosa fera feroz de nível de líder. Eles eram um dos principais predadores da cidade de Sandroke. Ele não esperava encontrar uma fera tão feroz aqui. Ele virou a cabeça para olhar para Grimm. Grimm também se virou para olhá-lo. Lu Yuan também viu o medo nos olhos de Grimm. Os dois se entreolharam e recuaram lentamente. Chefe, irmão Yuan, como está? Zhu Ming perguntou cuidadosamente. Os outros também olharam para os dois. Lu Yuan e Grimm se entreolharam. Grimm franziu a testa e disse, não é bom. Há um lobo com chifres de escamas pretas comendo lá. O que? Lobo com chifres de escama negra? Zhu Ming e os outros arregalaram os olhos em estado de choque. Eles imediatamente baixaram a voz e ficaram um pouco nervosos. Como podemos encontrar uma fera deste nível aqui? Mesmo se formos até lá, não seremos suficientes para preencher os espaços entre os dentes. Chefe, irmão Yuan, o que devemos fazer? Todos olharam para Lu Yuan e Grimm. Grimm também olhou para Lu Yuan. Lu Yuan, você é o mais forte. Você tem alguma ideia? Lu Yuan franziu a testa pensou um pouco, depois disse, o lobo com chifres de escamas negras é muito forte. Apenas sentir sua aura é suficiente para fazer as pessoas sentirem medo. Não somos páreo para isso. Vamos pensar em uma maneira de fazer um desvio. Ouvindo as palavras de Lu Yuan, Grimm e o resto assentiram. Podemos voltar um pouco. Há uma bifurcação na frente que deve nos levar às ruínas. Depois de tomar sua decisão, o grupo recuou cuidadosamente, não ousando perturbar a refeição do lobo com chifres de escamas negras. Depois que eles mudaram para outra passagem, eles continuaram avançando. À medida que se aprofundavam cada vez mais no círculo interno, o número de feras ferozes de elite que Lu Yuan considerava muito perigosas também aumentava. Mesmo Lu Yuan não sentiu o perigo de algumas feras. E foi Grimm quem descobriu isso. Neste momento, os benefícios de ter uma rica experiência na exploração do palácio subterrâneo foram refletidos. Grimm estava no palácio subterrâneo de Sandroke há alguns anos e tinha muitas maneiras de evitar as feras ferozes. Estas foram as experiências que ele ganhou a morrer uma e outra vez. Todos continuaram cautelosamente em frente. Pouco depois, passaram por uma pequena passagem com menos de 10 metros de largura. Assim que saíram do túnel, viram o cadáver de uma enorme formiga amarela da areia. São as formigas de areia do palácio subterrâneo. A julgar pelo seu tamanho, deveria ser uma formiga soldado de elite. Eu não esperava morrer aqui.
Vamos dar uma olhada. Eles foram até o cadáver da formiga soldado de elite e descobriram que havia muitas marcas de facas e espadas nele. Foi deixado para trás por um guerreiro genético. Parece que foi morto por um guerreiro genético. Ouvi dizer que as ruínas ficam perto do formigueiro. Normalmente, as formigas soldados ficam no formigueiro para protegê-lo. Chegaremos às ruínas em breve. Zhu Ming disse. Todos revelaram um olhar de surpresa. Não fique feliz ainda, fique alerta. Não se deixe enganar pelos outros. Grim rosnou. Zhu Ming e os outros estremeceram e assentiram. Eles continuaram em frente e viram muitos mais cadáveres de formigas de areia no caminho. A maioria deles eram cadáveres de formigas operárias, e cadáveres de formigas soldados podiam ser vistos de vez em quando. Logo chegaram a uma pequena praça. Havia muitos guerreiros genéticos reunidos em grupos de 2 e 3 na pequena praça. Humanos, elfos, homens-gato e kobolds. As 4 raças eram vagamente distintas. Houve também um pequeno grupo de equipes com 4 corridas misturadas. Nas profundezas da pequena praça havia uma porta de bronze bem fechada. Havia todos os tipos de padrões estranhos esculpidos na porta. E a entrada das ruínas. Os olhos de Lu Yuan e dos demais se iluminaram, revelando uma expressão de agradável surpresa. Capítulo 47. Reações de todos. Salário anual de 500 milhões. A chegada de Lu Yuan e dos demais atraiu a atenção de centenas de guerreiros genéticos na praça. Os olhos de todos passaram por Zhu Ming, Grim e os outros. Depois de ver o corpo de ferro negro de Lu Yuan, muitos deles revelaram um traço de vigilância. Na região humana, um homem magro com cabelo preto púrpura avaliou Lu Yuan e disse: essa pessoa é o Cavaleiro Negro Lu Yuan, que tem matado um grande número de feras ferozes todos os dias recentemente. Ao lado dele, um jovem de cabelos pretos assentiu. Sim, é ele. Já configuramos o arquivo dele. Você investigou? Eu já investiguei isso. Lu Yuan esteve no Sandcliffe Underground Palace por pouco tempo. Fazia menos de 2 semanas na vida real. No entanto, em menos de 2 semanas, a força das feras ferozes que ele matou aumentou, o que significava que sua velocidade de melhoria era extremamente rápida. A partir disso, pode-se julgar que sua velocidade de absorção de cristais espirituais não era lenta. Houve testemunhas que viram Lu Yuan lutando contra as feras. Sua habilidade genética de combate era provavelmente uma habilidade defensiva de nível elite. Foi muito forte. Resumindo, ele é um gênio raro. O homem de cabelo roxo semicerrou os olhos e acenou com a cabeça. Ele não parece muito velho, então deveria ter acabado de acordar? O jovem olhou para Lu Yuan e acenou com a cabeça. Temo que sim. Suponho que antes de vir para o palácio subterrâneo de Sandcliffe, ele estava se aventurando na floresta de Pedra Cinzenta, no oásis das 100 Flores e em outras áreas. Com suas habilidades defensivas, as feras nessas áreas não seriam capazes de representar uma ameaça para ele. Se sua velocidade de cultivo sempre foi tão rápida, então ele deveria ser um recém-chegado que acabou de despertar este ano. Ele só acordou este ano. O homem de cabelo roxo ponderou por um momento e depois disse: ele é realmente um gênio muito bom. Você fez contato com ele? De que país ele é? O jovem balançou a cabeça. Continue lendo em MIB 0xN0V e ele acabei de obter informações gerais dele, então não sei muito sobre outros aspectos dele. Embora ele não parecesse ser particularmente próximo de outros guerreiros genéticos, não podíamos descartar a possibilidade de ele ser descendente de uma família numerosa e atualmente está treinando sozinho. É por isso que ainda não fizemos contato. Sim, você fez a coisa certa. Vamos observá-lo primeiro. Se ele conseguir manter essa taxa de melhoria, ele definitivamente será capaz de alcançar o nível de Senhor da Guerra no futuro. Ele pode até ter a chance de alcançar um nível superior, então vale a pena entrar em contato. Este subordinado também pensa assim. Faça os preparativos o mais rápido possível. Receio que haja pessoas de outras potências que também o estejam observando. Enquanto o homem de cabelo roxo falava, ele passou a olhar por alguns assentos. Esses lugares eram locais de reunião de várias forças. Nesse momento, os líderes avaliavam Lu Yuan e conversavam em voz baixa com as pessoas ao seu redor. Sim. Farei isso o mais rápido possível. Não eram apenas as pessoas da região humana que falavam de Lu Yuan. Pessoas de outras regiões também falavam de Lu Yuan. Na área do povo com cabeça de cachorro,
Um homem alto e robusto com cabeça de cachorro, vestindo uma armadura preta e carregando um machado gigante da altura de um homem, olhou para Lu Yuan e disse lentamente: "Este é um gênio humano que recentemente conquistou boa reputação no mercado." Ao lado dele, um homem esbelto, com uma armadura de couro, assentiu: "Sim, meu senhor. Sua velocidade de cultivo é muito rápida, então ele deveria ter acabado de acordar." O homem musculoso com cabeça de cachorro olhou para Lu Yuan. Depois de um momento, ele sorriu e zombou: "Encontre uma oportunidade para matá-lo uma vez. O conflito entre os humanos e nós está ficando cada vez mais intenso. Receio que outra grande guerra eclode em breve. Os gênios da raça humana deveriam ser suprimidos tanto quanto possível. Não o deixe crescer muito confortavelmente." O homem esguiu e ondeado assentiu e sorriu: "Eu entendo." Na área dos elfos. Os dois belos elfos olharam para Lu Yuan. "Você investigou aquele humano?" "Ainda não. Ouvi dizer que ele é muito forte, mas há alguns gênios nesse nível todos os anos. Receio que haja muito mais gênios em nosso clã de fadas que são mais poderosos do que ele este ano." "Ah, então não vale muita atenção." Na área dos homens gato. Uma linda mulher gato com uma figura gostosa, longos cabelos brancos e vestindo uma armadura de couro olhou para Lu Yuan e depois desviou o olhar. Ela franziu a testa ligeiramente e perguntou: "As notícias sobre as ruínas foram espalhadas?" Ao lado dela, um jovem gato assentiu: "Líder de equipe, a notícia já se espalhou. Sua Alteza Yen pode chegar a tempo." O jovem homem gato revelou uma expressão difícil. "Esse é o que está errado. Embora a princesa Yen tenha acabado de acordar, com sua força, se ela puder vir, os restos mortais serão definitivamente ocupados por nós, pessoas gatos." A mulher gato de cabelos brancos franziu a testa ligeiramente. Sua Alteza disse que encontrou uma águia e óleo feroz de nível chefe. Parecia bastante delicioso. Então ela foi atrás. A mulher gato de cabelos brancos ficou em silêncio. Então, ela revelou um olhar de admiração. "Como esperado de Vossa Alteza. Ela poderia caçar feras ferozes de nível de líder assim que acordasse. Sob a liderança de Sua Alteza, nosso império definitivamente será capaz de avançar ainda mais." O jovem gato também assentiu com admiração. "Todo mundo conhece o talento de Vossa Alteza. Já que é esse o caso, não vamos perturbar o humor de Vossa Alteza. É apenas uma pequena ruína. Não é nada para Vossa Alteza." Na área onde várias raças se misturavam, um homem gato com uma túnica azul e um homem com cabeça de cachorro e armadura também avaliavam Lu Yuan. O homem gato ergueu as sobrancelhas. "Essa técnica de combate que deixou sua pele preta. É aquele cavaleiro negro Lu Yuan que tem matado um grande número de feras ferozes todos os dias recentemente. Deveria ser ele. Eu não esperava que ele estivesse aqui." O homem com cabeça de cachorro sorriu. "Desta vez, existem alguns guerreiros genéticos famosos aqui." O homem gato balançou a cabeça com desdém. "HMPH, esse cavaleiro negro estava apenas no círculo externo anteriormente. Embora sua defesa seja louvável, sua verdadeira força não é forte e não vale a pena prestar muita atenção." O homem com cabeça de cachorro também concordou com a cabeça. "Sim, aqueles em quem vale a pena prestar atenção são Carmen Machado de Ferro, Kong Qian, Escorpião, Pinchin Gato Branco e os outros. Eles eram todos verdadeiros especialistas com um grau de temperamento superior a 80% e tinham um gene de elite gravado neles. Comparado a eles, Lu Yuan ainda é muito inexperiente. Na verdade, para ousar chegar às ruínas com tanta força, ele realmente não tem medo da morte. Um gênio como ele nunca sofreu uma perda. Seria bom se ele pudesse compreender a crueldade da realidade." "Ah, não se preocupe com ele," disse o homem com cabeça de cachorro. "Vamos esperar as ruínas abrirem." O homem gato assentiu e os dois olharam na direção das ruínas. Lu Yuan e os outros foram à praça. Vendo que muitas pessoas estavam olhando, Zhu Ming abaixou ligeiramente a cabeça e não pôde deixar de exclamar: "Parece haver muitos especialistas, e parece que muitas pessoas estão olhando para você, irmão Yuan." Grim olhou ao redor e sorriu. Lu Yuan é muito poderoso. É normal que essas pessoas prestem atenção nele. Afinal, Lu Yuan obteve um título tão jovem. Lu Yuan também percebeu que muitas pessoas o observavam. Ele sorriu. "Que assim seja. Não é como se você fosse perder um pedaço de carne." Gren disse: "Lu Yuan, devemos ir para o lado humano." Após a abertura das ruínas,
pode tornar-se caótico, por isso é mais seguro seguir a mesma corrida. Lu Yuan acenou com a cabeça. Eu também acho. Vamos lá. O grupo caminhou em direção à área do acampamento humano. Um jovem esguio com a armadura de couro viu Lu Yuan e os outros se aproximando e sorriu. Cavaleiro Negro Lu Yuan? Eu não esperava ver você aqui. Lu Yuan olhou para o jovem e ficou surpreso por um momento. Então, ele sorriu e assentiu. Olá, disse ele. Meu nome é Liu Xia e esta é a minha equipe. Somos exploradores dos Qi Mansion Consortium. Liu Xia se apresentou com um sorriso. Consórcios Qi Mansion? Os Qi Mansion Consortium, um dos 10 maiores consórcios do mundo. Zhu Min perguntou surpreso. Esse irmãozinho também sabe do nosso consórcio? É isso mesmo. Nosso consórcio Qi Mansion é de fato um dos 10 maiores consórcios do mundo. Liu Xia ergueu ligeiramente a cabeça e seu sorriso ficou ainda mais brilhante. Ele olhou para Lu Yuan e continuou. A propósito, irmão Lu Yuan, ouvi dizer que você ainda não entrou na organização. Quer fazer parte do nosso consórcio Qi Mansion? Vou lhe dar uma recomendação interna. Com seu talento e força garanto que o tratamento não será baixo. Enquanto você aderir, terá um salário anual de 500 milhões. Se a sua força aumentar, quando você atingir o nível de guerreiro ou mestre, com certeza será ainda maior. As palavras de Liu Xi fizeram com que Zhu Ming, Grim e os outros arregalassem os olhos em estado de choque. 500 milhões por ano. Ou fundo. O irmão Yuan não está apenas no nível probatório. Zhu Ming não pôde deixar de exclamar, em voz baixa. Não só Zhu Ming, mas até mesmo Verde e o resto não conseguiam acreditar. Se não tivessem ouvido com seus próprios ouvidos, não teriam acreditado. Ele não tratou o dinheiro como dinheiro? Quando Liu Xi viu suas expressões chocadas, ele riu e disse, outros guerreiros em treinamento definitivamente não têm um preço tão alto, mas o irmão Lu Yuan é um gênio, então ele é definitivamente diferente. Quando Grim e os outros ouviram isso, ficaram irritados. Eles não precisavam fazer nada e podiam ganhar 500 milhões por ano. Eles arriscaram suas vidas para caçar feras ferozes, mas no final, só conseguiam ganhar alguns milhões por ano. Às vezes, a diferença entre humanos era ainda maior do que entre humanos e cães. Lu Yuan também ficou um pouco surpreso. O preço era, realmente um pouco alto. Quando ele acabou de acordar, a oferta mais alta daquele consórcio não era nem de 1 milhão. Ele não esperava ter 500 milhões agora. No entanto, ele pensou sobre isso. Com sua força atual, desde que trabalhasse duro, não seria difícil para ele ganhar milhões por dia. Não houve necessidade de adesão a um consórcio. Embora o consórcio Qi Mansion lhe desse muito dinheiro, ele perderia sua liberdade. Lu Yuan já havia decidido não ser trabalhador. Era impossível para ele trabalhar, mesmo que recebesse mais. Ele sorriu e abanou a sua cabeça. Não tenho planos de participar de um consórcio por enquanto. Desculpe. Uma pitada de decepção passou pelos olhos de Liu Xi, mas ele logo sorriu e disse, está tudo bem. Se mudar de ideia, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Nosso consórcio Qi Mansion tem base na cidade de Aranito. Sem problemas, disse ele. No momento em que os dois conversavam, Bersavim trouxe um grupo de homens de caça para a pequena praça. Ao ver as ruínas, os olhos de Bersavim brilharam e um sorriso apareceu em seu rosto. No entanto, ela logo viu Lu Yuan, que conversava e ria com Liu Xi. Suas pupilas se contraíram e uma expressão feroz apareceu em seu rosto. É tão humano. Eu não esperava que ele estivesse aqui. Capítulo 48. A abertura das ruínas. A torre de pedra cinza branca Bersavim imediatamente sacou seu arco e quis atacar Lu Yuan. Neste momento, o homem de pelo preto pressionou a mão de Bersavim. Terceira falta, por favor espere. Bersavim virou-se para olhar para o homem de pelo preto e cabeça, de cachorro, com o rosto cheio de raiva. Jingba. O que você está fazendo? Você se atreve a me impedir? As sobrancelhas do Jingba se contraíram. Terceira falta, não é que eu queira impedi-la, mas a situação não está certa. Bersavim franziu as sobrancelhas e olhou para Jingba. O que está errado? Se você não puder me dar um motivo, com certeza reclamarei com meu pai. Jingba respirou, fundo e uma pitada de raiva apareceu em seus olhos. Mas enfrentando sua terceira falha, ele só conseguiu suprimir sua raiva. Terceira senhorita, olhe para o jovem que está conversando e rindo com aquele humano. Bersa se virou para olhar para Liu Xi, que estava ao lado de Lu Yuan.
Há algum problema? Ela perguntou, franzindo a testa. Jingba forçou um sorriso e disse, é claro que há um problema. O nome desse humano é Liu Shi. Ele é o responsável pelo grupo financeiro Planet da Cravenly Stat em Sandstone City. Ele é muito poderoso, quase no mesmo nível que eu. Além disso, o poder do grupo financeiro Heavenly Stat é ainda mais forte do que o do nosso grupo financeiro Vim. O que? Ainda mais forte que o nosso grupo financeiro? Bersa não pôde deixar de franzir a testa. Embora ela odiasse Lu Yuan, ela não era estúpida. Lu Yuan estava conversando e rindo com o responsável pelo grupo financeiro Heavenly Stat. Eles pareciam ter um relacionamento próximo. Se ela atacasse Lu Yuan agora, obviamente faria com que o grupo financeiro Heavenly Stat retaliasse. Os olhos de Bersa estavam cheios de raiva. Olhando para Lu Yuan à distância, ela não podia evitar cerrar os punhos. Jingba ao lado disse, terceira falta, não podemos fazer nenhum movimento agora. Se o grupo financeiro Heavenly Stat retaliar, isso afetará o desenvolvimento do nosso grupo financeiro Vim. Naquela hora, quando o chefe nos culpar, provavelmente até a terceira falta será culpada. Você não precisa me contar, eu sei. Bersa disse friamente. Ela olhou para Lu Yuan novamente. Guardou o arco na mão e disse, nesse caso, deixe-o ir. Mas, por que esse humano estava aqui? Ele não deveria estar na Floresta da Pedra Cinzenta. Em tão pouco tempo, ele realmente apareceu no círculo interno do Sandcliff Underground Palace. Jingba olhou para Lu Yuan, também um tanto confuso. Ele franziu a testa ligeiramente. Terceira falta, estamos vasculhando a área da Floresta de Pedra Cinzenta. Agora parece que é normal não conseguirmos encontrá-lo. Bersa acenou com a cabeça. Envie alguém para investigar quando este humano veio ao Sandcliff Underground Palace. Não admira que você tenha conseguido escapar da nossa busca. Tudo bem, terceira senhorita, vamos primeiro. O grupo caminhou em direção à área masculina do Undead. Assim que chegou à área dos homens Undead, um homem Undead com pelo marrom e preto se aproximou e disse com um sorriso, Jingba, você veio como esperado. Saudações, senhorita Bersa. Bersa assentiu com uma expressão fria. O homem com cabeça de cachorro ficou atordoado por um momento antes de sorrir e perguntar, o que há de errado com a senhorita Bersa? Alguém deixou a senhorita com raiva? Será que ele precisa de ajuda? O Moonbone, Financial Group e o Vim Financial Group são os melhores parceiros. Se precisar de ajuda, não hesite em perguntar. Jingba ao lado sorriu amargamente e disse, o humano ofendeu a terceira falta. Esse humano parece ter um relacionamento especial com o grupo financeiro Heavenly Stat. Não podemos lidar com ele. Humano. Grupo financeiro Heavenly Stat. O homem com cabeça de cachorro ficou atordoado. Ele olhou na direção do grupo financeiro Heavenly Stat e viu Liu Shi conversando com Lu Yuan. Ele tinha uma expressão estranha no rosto quando disse, senhorita Bersa. Poderia ser o humano que falou com Liu Shi? Ao ouvir suas palavras, Bersa e Jingba ficaram atordoados. Malci, você o conhece? Jingba perguntou. Eu sei, Cavaleiro Negro Lu Yuan. Este humano tornou-se bastante famoso nesta área recentemente. Não esperava que ele ofendesse a senhorita Bersa. Ele realmente não sabe o que é bom. Cavaleiro Negro Lu Yuan? Jingba franziu as sobrancelhas. Ele realmente fez seu nome. Como isso é possível? Por que impossível? Aquele humano já foi capaz de matar a cobra listrada preta, então sua força não era ruim. Claro, sua força não é a chave. O mais importante é que ele pode matar centenas de feras ferozes todos os dias. É também por isso que ele é conhecido. Matar centenas de feras todos os dias. No palácio subterrâneo de Sandcliff. Isto é impossível. Quando Bersa ouviu isso, ela imediatamente se opôs. Ele estava na Floresta de Pedra Cinzenta há alguns dias. Em tão pouco tempo, ele poderia realmente matar centenas de feras ferozes no palácio subterrâneo de Sandcliff todos os dias. Ele ainda estava na Floresta de Pedra Cinzenta há alguns dias. Ao ouvir isso, Mal se estreitou os olhos e olhou para Lu Yuan. Algumas pessoas têm especulado que a taxa de melhora de Lu Yuan é muito rápida e que ele pode ter acabado de acordar. Agora que ouvi as palavras da senhorita Bersa, tenho quase certeza. Receio que este humano seja um gênio muito poderoso. Um gênio muito poderoso. Ao ouvir isso, Bersa cerrou os dentes e olhou para Lu Yuan com uma expressão fria.
Quando soube que o talento de seu inimigo era melhor que o dela, ela ficou particularmente insatisfeita neste momento. Vendo a expressão de Bersa, os olhos de Mao se brilharam e ele riu. Senhorita Bersa, não é conveniente atacar Lu Yuan agora que ele é tão próximo de Liu Shi. No entanto, ele partirá depois que os restos mortais terminarem. Não será tarde demais para agir então. E o grupo financeiro Evenli Stat. Jingba franziu as sobrancelhas. Não se preocupe. Não acho que ele veio com o pessoal do grupo financeiro Evenli Stat. Ele veio com alguns guerreiros genéticos humanos comuns. Quando essa hora chegar, eles provavelmente não irão embora juntos. Ao ouvir isso, os olhos de Bersa brilharam e ela sorriu. Bom. Está decidido. Ele realmente se atreveu a me atacar. Devo matá-lo. Lu Yuan e Liu Shi não conversaram por muito tempo quando uma luz branca apareceu de repente nos padrões da porta de bronze. Todos ficaram alarmados com a mudança na porta de bronze. Eles olharam na direção do portão. O sorriso no rosto de Liu Shi desapareceu e foi substituído por uma expressão séria. As ruínas estão prestes a abrir. Uma espada apareceu na mão de Lu Yuan. Grim também segurou seu escudo com força. Zhu Ming engoliu a saliva nervosamente e também segurou sua longa espada com força. Neste momento, todos estavam esperando por ele. Por um momento, o ruído original desapareceu e a atmosfera ficou muito tranquila. A luz branca na porta de bronze seguia os padrões, como se uma mão invisível estivesse desenhando um padrão complicado na porta. Não demorou muito para que todo o portão ficasse coberto de padrões. Rachadura. A porta de bronze se abriu automaticamente. Além do portão havia uma terra rochosa e cinzenta. A terra se estendia ao longe e não havia fim à vista. No chão havia uma torre de pedra cinza esbranquiçada. Era o único edifício no terreno plano e rochoso. Olhando pela porta, eles viram a torre de pedra. Muitas pessoas arregalaram os olhos e prenderam a respiração. Liu Shi revelou um sorriso surpreso e disse, eu não esperava que fosse uma ruína do tipo teste. Ruínas do julgamento. Lu Yuan não sabia muito sobre os restos mortais. Existem alguns tipos de ruínas, tipo de exploração, tipo de teste, tipo de abate e assim por diante. De todos os restos mortais, os restos mortais do tipo teste são os mais seguros. Em outros tipos de restos mortais, você pode encontrar oponentes muito além de suas forças, mas nas ruínas de teste, os oponentes que você encontra são determinados por sua força. Olhe para a torre de pedra dentro do portão, que deveria ser a torre das provações. Uma torre das provações é uma típica ruína do tipo teste. Temos muita sorte. O rosto de Liu Shi estava cheio de alegria. Ao ouvir a explicação de Liu Shi, Lu Yuan ficou encantado. Nesse caso, as chances de obter tesouro seriam muito maiores. Não apenas Lu Yuan e os demais, mas quase todos revelaram uma expressão de surpresa. Eu mereci desta vez. Entre. Comece o teste. Um após o outro, os guerreiros genéticos correram em direção ao portão. Irmão Lu Yuan, Liu Shi disse. Venha, vamos entrar também. Lu Yuan acenou com a cabeça e entrou nas ruínas com os outros. Ele olhou ao redor. Além da torre de pedra, não havia outros edifícios. A terra cinzenta se estendia ao longe e o espaço era desconhecido. Porém, desde a entrada das ruínas, era impossível ver um espaço tão grande em seu interior. Essa era a coisa mágica das ruínas. O grupo chegou ao fundo da torre de pedra. A porta da torre de pedra estava aberta e havia uma luz branca piscando lá dentro, então eles não podiam ver o interior. Todos olharam para a porta de pedra que brilhava com luz branca e hesitaram. Neste momento, um homem com um machado gigante nas costas zombou e disse, se ninguém se atrever a entrar, serei o primeiro a entrar. Ele pegou seu machado gigante e entrou no portão de pedra. Liu Shi olhou para as pessoas com cabeça de cachorro que haviam entrado e disse, este é o machado de ferro Kaman. Ele é muito forte e ouvi dizer que é o primeiro instrutor militar do povo com cabeça de cachorro na vida real. Ele é uma pessoa de sangue de ferro e sempre foi hostil a nós, humanos. Irmão Lu Yuan, você é um gênio. Receio que este homem cabeça dura vá atacar você. Lu Yuan franziu a testa ligeiramente ao ouvir isso. Ele sentiu que o homem com cabeça de cachorro tinha más intenções em relação a ele. Então esse foi o motivo? Que assim seja, não sou tão fácil de lidar. Lu Yuan sorriu. Ah, se você se juntar ao nosso grupo financeiro Evenli Stat, nós o ajudaremos. Liu Shi ainda não se esqueceu de incluir Lu Yuan em sua equipe. Lu Yuan sorriu e recusou.
Depois que Kama entrou sem contratempos, os outros seguiram o exemplo. Irmão Lu Yuan, eu também vou entrar. Liu Si disse ao Lu Yuan com um sorriso e entrou pela porta de pedra. Irmão Yuan, vamos entrar também. O rosto de Zhu Ming tinha um traço de ansiedade e seus olhos estavam cheios de expectativa. Lu Yuan sorriu. Sim. Boa sorte. Ele também entrou no pagode experimental. Capítulo 49. Moonstone, deu. Teste de elite. Depois de entrar pela porta de pedra, Lu Yuan apareceu em uma terra rochosa branco-acinzentada. Ao mesmo tempo, uma voz alta ecoou no céu. Participante X9201, seja bem-vindo. O teste da Stone Monitor está prestes a começar. Você tem 30 segundos para se preparar. A Torre Stonemone? Esse era o nome da torre de pedra cinza esbranquiçada. Foi dito que muitas das ruínas da terra de origem foram deixadas para trás por civilizações destruídas. Talvez isso também tenha sido deixado para trás por alguma civilização? Lu Yuan olhou em volta com curiosidade. Ele descobriu que a situação aqui era semelhante à de fora. Não havia nada além de pedras e terra. 30 segundos se passaram rapidamente. O julgamento começa, nível atual, quando a voz soou, a rocha, branco-acinzentada na frente de Lu Yuan de repente condensou-se em um homem de pedra branco-acinzentado de 1,8 metros. Parecia um pouco com uma pequena pessoa de pedra, mas era muito mais requintado do que a pequena pessoa de pedra e até tinha seu próprio rosto. Lu Yuan apertou sua espada pesada e olhou vigilantemente para o homem de pedra branco-acinzentado. Ele não sabia muito sobre o julgamento, e não tinha muita certeza sobre a força do homem de pedra à sua frente, então naturalmente o tratou com atitude mais séria. Depois que o homem de pedra branco-acinzentado apareceu, ele rosnou e correu em direção a Lu Yuan. O homem de pedra branco-acinzentado não era leve. Quando seus pés pisaram no chão rochoso, eles emitiram um som abafado. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Sua velocidade era muito lenta. O homem de pedra branco-acinzentado correu até Lu Yuan, cerrou o punho e acenou para Lu Yuan. Seu punho trouxe consigo um vento forte ao atingir o rosto de Lu Yuan. Sua força era quase a mesma de um pequeno golem com 10% de refinamento. Lu Yuan deu um passo para o lado e sua espada pesada cortou o ar, cortando o pescoço do homem de pedra branco-acinzentado. Clang! Rachadura. A espada pesada caiu e rachaduras apareceram na rocha branco-acinzentada. Então, todo o pescoço do homem do roque branco-acinzentado se quebrou. Quando a cabeça do homem de pedra caiu, seu corpo também caiu com um grande estrondo. Teste de nível 1 aprovado. Recompensa: uma gota de orvalho da pedra da lua. O corpo do homem de pedra branco-acinzentado desapareceu, deixando uma gota de líquido branco, que brilhou com uma luz prateada flutuando no ar. Lu Yuan captou o orvalho da pedra da lua. Ele descobriu que o orvalho espiritual estava condensado em uma bola, como se estivesse envolto em uma camada transparente de açúcar. A informação sobre a terra de origem apareceu imediatamente na mente de Lu Yuan. O orvalho espiritual da pedra da lua era um recurso de cultivo. Comparado aos cristais espirituais, o poder espiritual contido no orvalho espiritual da pedra da lua era mais suave e fácil de absorver. Se muitos cristais espirituais fossem absorvidos de uma só vez, a cadeia genética entraria em colapso. Embora Moonstone pudesse ser encontrado, a quantidade necessária era muito maior do que cristais espirituais. Além disso, o orvalho espiritual da pedra da lua poderia nutrir o corpo e curar ferimentos. Se usado em grandes quantidades, poderá aumentar a defesa física. Os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele viu a primeira função do orvalho da pedra da lua. É preciso saber que ele poderia absorver cristais espirituais a uma velocidade extremamente rápida. Se ele pudesse absorvê-los sem limites, poderia chegar a 100% em muito pouco tempo e então começar a quebrar o bloqueio genético. No entanto, a resistência de sua cadeia genética tornou impossível que ele fizesse isso. Ele não esperava encontrar um orvalho de pedra da lua que pudesse ser absorvido em grandes quantidades e refinar a cadeia genética de alguém. Se ele tivesse uma grande quantidade de orvalho da pedra da lua, ele seria capaz de avançar no menor tempo possível. Lu Yuan consumiu a gota de orvalho espiritual da pedra da lua de uma só vez. De acordo com as informações fornecidas pela terra de origem, o orvalho da pedra da lua poderia ser consumido diretamente.
Depois de consumir o orvalho espiritual da Pedra da Lua, ele imediatamente se transformou em fios de energia suave e se integrou ao corpo de Lu Yuan. Lu Yuan também podia sentir que sua cadeia genética estava sendo temperada, rapidamente. Infelizmente, o poder espiritual contido no orvalho espiritual da Pedra da Lua era quase o mesmo que um cristal espiritual. Lu Yuan não tinha nenhum sentimento especial por enquanto. Participante X9201, deseja prosseguir com o teste de nível 2? Se você recusar, você sairá da Torre Stonemone. Aceito. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Ele precisava de grandes quantidades de orvalho espiritual da Pedra da Lua para melhorar seu cultivo. Ele não poderia aceitar isso. O julgamento começa. Nível atual, 2 na Terra branco acinzentada. Os homens de pedra branco acinzentados apareceram novamente, mas desta vez eram 10. Depois que os 10 golems de pedra cinza esbranquiçados apareceram, eles rosnaram e atacaram Lu Yuan novamente. Lu Yuan também avançou com sua espada pesada. O homem, de pedra branco acinzentado não era forte. Não conseguiu nem quebrar a defesa de Lu Yuan. Para Lu Yuan, a dificuldade deste julgamento foi muito baixa. Muito rapidamente, Lu Yuan matou os 10 golems de pedra cinza esbranquiçados. Desta vez, Lu Yuan obteve 10 gotas de orvalho espiritual da Pedra da Lua. Ele imediatamente absorveu o orvalho da Pedra da Lua. Quanto mais fortes eles fossem, maior seria o nível do teste que poderiam passar e, naturalmente, maiores seriam as recompensas. Para outras pessoas, precisariam encontrar um lugar tranquilo do lado de fora para absorver o orvalho da Pedra da Lua. No entanto, esta coisa era mais suave e fácil de absorver do que o poder espiritual dos cristais espirituais. Naturalmente, Lu Yuan poderia absorvê-lo diretamente no local. Depois de absorver o orvalho da Pedra da Lua, Lu Yuan iniciou o teste de nível 3. Desta vez, havia 100 deles. Um grande número de homens de pedra branco acinzentados estavam densamente amontoados e atacaram juntos Lu Yuan. Parecia até que um exército de milhares de soldados e cavalos estava atacando. Mesmo que um guerreiro genético com maior força ficasse na frente deles, eles ainda sentiriam o couro cabeludo ficar dormente. Lu Yuan sorriu. Sua defesa era forte, então ele não precisava se preocupar com sua segurança. Enquanto sua energia espiritual pudesse manter suas habilidades de combate, os golems de pedra cinza esbranquiçados deste nível não representariam qualquer ameaça para ele, não importa quantos deles existissem. Lu Yuan não teria poder espiritual, ele agora tinha uma grande pilha de cristais espirituais no espaço arpaente, então não lhe faltaria energia espiritual. Depois de passar algum tempo, Lu Yuan matou 100 golems de pedra cinza esbranquiçados e obteve 100 gotas de orvalho espiritual da Pedra da Lua. Lu Yuan absorveu rapidamente todas as 100 gotas do orvalho espiritual da Pedra da Lua. Neste momento, ele finalmente pôde sentir a diferença entre o orvalho espiritual da Pedra da Lua e os cristais espirituais. Se fossem cristais espirituais, ele ficaria um pouco inchado depois de absorver 100 deles seguidos. No entanto, ele não sentiu nada quando absorveu o orvalho da Pedra da Lua. O sorriso de Lu Yuan ficou mais brilhante. Insuficiente. Não é suficiente, mas. Foi detectado que o participante X9201 passou no teste de nível 3 e obteve a qualificação para abrir o teste Elite. Você quer abri-lo? Lu Yuan ficou atordoado. O quarto julgamento foi diferente. O julgamento de Elite. Deve haver algumas diferenças em relação ao teste atual. As coisas que ele obteve também deveriam ser melhores. No entanto, ele não sabia se conseguiria obter mais orvalho da Pedra da Lua. Se este teste normal continuasse, haveria cerca de 1000 pessoas de pedra cinza a seguir. Foram 1000 gotas de orvalho da Pedra da Lua. Foi bastante. Mesmo que o grau de refinamento fosse maior e a quantidade de energia espiritual necessária para continuar o refinamento fosse maior, 1000 gotas de orvalho espiritual da Pedra da Lua ainda seriam capazes de aumentar muito seu cultivo. E não havia perigo. Para Lu Yuan, foi uma forma muito segura de melhorar. Se ele não tivesse o orvalho da Pedra da Lua no teste de Elite, então suas esperanças de aumentar rapidamente seu cultivo seriam frustradas. Pode até haver perigos fatais no julgamento de Elite. Se ele morresse, teria que deixar a terra de origem e todos os seus ganhos desapareceriam. Claro, o julgamento de Elite também pode ter orvalho da Pedra da Lua ou tesouros ainda melhores. Lu Yuan estava um pouco em conflito. Ele hesitou por um momento,
E a voz no céu lembrou Lu Yuan de fazer uma escolha novamente. Lu Yuan respirou fundo. Ativar. Comparado à estabilidade, Lu Yuan ainda pretendia correr riscos. Era exatamente como o baú do tesouro que ele encontrou na floresta de pedras cinzentas. Só depois de uma aposta ele soube se daria certo. Se você não se forçar, nunca saberá o quão notável você é. Bip. Participante X9201, ativando o teste de elite. Um grito soou no céu. Ao mesmo tempo, nas ruínas fora da torre Stonemone. Neste momento, já havia alguns guerreiros genéticos que haviam desistido do julgamento. Para um guerreiro genético comum, 10 pessoas de pedra branco acinzentada poderiam ser capazes de lidar com eles. No entanto, a dificuldade de matar 100 golems de pedra cinza esbranquiçados era muito alta. Para ser capaz de matar 100 golems de pedra cinza esbranquiçados, ele deve ser uma potência que poderia se dar bem no palácio subterrâneo. Seu grau de refinamento deve ser de pelo menos 60% ou mais. Com um flash de luz branca, Zhu Ming apareceu em frente à torre Shiman. O companheiro de equipe de Zhu Ming, o jovem de cabelos dourados, se aproximou e disse em voz baixa: Zhu Ming. Você saiu vivo? Como foi? Quantos níveis você passou? Zhu Ming olhou em volta e respondeu em voz baixa: 2. Os olhos do jovem de cabelos dourados brilharam. Ele sorriu e disse: claro. 11 gotas de orvalho da Pedra da Lua. 10 gotas. Usei uma gota no teste de nível 2 e descobri que foi muito útil. O efeito de cura é mais forte do que as poções de cura normais também pode acelerar a recuperação da energia espiritual. Se eu não usasse uma gota, teria dificuldade em passar do nível 2. Eu também. O jovem de cabelos dourados sorriu. O orvalho da Pedra da Lua é uma combinação de poções de cura e poções espirituais. É como se tivéssemos mais 10 vidas. Como esperado de um local histórico, há realmente uma coisa muito boa aqui. Vale a pena a viagem, claro. O rosto de Zhu Ming estava cheio de excitação. Ele então suspirou. Suspiro. Que pena. Se ao menos eu fosse mais forte. Se eu conseguisse passar no teste de nível 3, teria 100 drops. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele falava. O jovem de cabelos dourados olhou em volta e disse: o irmão Yuan pode definitivamente passar do nível 3. Só não sei se o capitão consegue fazer isso. O irmão Yuan definitivamente não terá problemas. Ele era muito poderoso. Capitão. Acho que há esperança. Aquele homem de pedra branco acinzentada é quase igual ao pequeno homem de pedra. Com a força do capitão, embora seja um pouco difícil lutar contra 100 deles, ainda há esperança de vencer com a adição do orvalho da Pedra da Lua. No momento em que os dois conversavam, uma grande voz ressoou, nas ruínas. Participante X9201, iniciando o teste de elite. Todos que discutiam calmamente sua colheita ficaram em silêncio, com os olhos arregalados enquanto olhavam em estado de choque para a torre de pedreiro. O julgamento de elite. Na verdade, existe tal julgamento. Zhu Ming disse em estado de choque. O jovem de cabelos dourados também ficou um pouco chocado. Após o teste de nível 2, é o teste de nível 3. Será que este teste de elite é mais difícil que o nível 3? Deve ser algum figurão, certo? Para concluir o teste de nível 3 tão rapidamente e ter a confiança necessária para ativar o teste de elite, ele não deve ser uma pessoa comum. As palavras de Zhu Ming fizeram o jovem de cabelos dourados concordar. Os dois tinham uma expressão de saudade. Quão bom seria se eles fossem tão fortes. Ele se perguntou quanto ganharia. Capítulo 50. Equipamento Geno de grau-chefe. Grande atualização. Dentro da torre Stonemone. Após o anúncio do céu, o julgamento de elite começou. Na terra branco acinzentada em frente a Lu Yuan, homens de pedra apareceram novamente. No entanto, desta vez, os golems de pedra não eram mais branco acinzentados, mas sim cinza escuro. Depois que o homem de pedra apareceu, ele cerrou os punhos e bateu no peito. Então, ele rugiu e pisou no chão. Baque. O chão explodiu quando ele avançou em direção a Lu Yuan. As pupilas de Lu Yuan encolheram ligeiramente. É muito rápido. A velocidade do homem de pedra cinza escuro quase atingiu o nível de 50% do grau de afiação. Embora ainda fosse um pouco inferior a Lu Yuan, era muito mais rápido que o homem de pedra branco acinzentado no teste normal. O homem de pedra cinza escuro apareceu na frente de Lu Yuan e deu um soco nele. O vento do soco assobiou, soprando nos cabelos de Lu Yuan.
Lu Yuan atacou com sua espada pesada, colidindo com o punho do homem de pedra cinza escuro. Bom! Com um estrondo, rachaduras apareceram no punho do homem de pedra cinza escuro e seu corpo foi lançado voando. Lu Yuan sentiu o poder do homem de pedra cinza escuro e soltou um suspiro de alívio. Este ataque não foi fraco, mas o dano que poderia causar a Lu Yuan foi muito limitado. Felizmente, foi esse o caso. Caso contrário, seria um pouco difícil para ele entrar nos níveis mais profundos. Depois de confirmar a força do homem de pedra cinza escuro, Lu Yuan deu um passo à frente com sua espada. Ele atacou o homem de pedra continuamente e cortou sua cabeça em pedaços. Teste Elite nível 1 aprovado. Recompensa: 10 gotas de orvalho da Pedra da Lua. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Na verdade, havia 10 gotas. Esta recompensa foi 10 vezes maior que um teste normal de nível 1. Então o nível 2 não seria ainda maior? Participante X9201, deseja prosseguir com o teste Elite nível 2? Se você recusar, você sairá da Torre Stonemone. Comece o julgamento. Lu Yuan concordou imediatamente. Assim como Lu Yuan esperava, havia 10 golems de pedra cinza escuro no Elite Trial nível 2. O poder de combate de 10 golems de pedra cinza escuro juntos era mais forte do que 100 golems de pedra cinza. Lu Yuan demorou muito para matar todos eles. Teste Elite nível 2 aprovado. Recompensa: 100 gotas de orvalho da Pedra da Lua, e uma gota de essência da Pedra da Lua. É? Há algo diferente. Os olhos de Lu Yuan brilharam enquanto ele olhava para o céu. Um pedaço de orvalho espiritual da Pedra da Lua apareceu e, no centro, havia uma gota de líquido prateado. Essência da Pedra da Lua. Lu Yuan colocou a essência da Pedra da Lua em sua mão e recebeu suas informações. A essência da Pedra da Lua era a essência do orvalho da Pedra da Lua. Seus efeitos foram semelhantes ao orvalho da Pedra da Lua. Poderia aumentar o cultivo e curar ferimentos. Se usado demais, também poderia fortalecer a defesa. No entanto, o efeito da essência da Pedra da Lua foi 100 vezes melhor que o orvalho da Pedra da Lua. Não foi apenas o efeito do aumento da base de cultivo. O efeito de cura da essência Moonstone também foi extremamente poderoso, ainda mais do que poções de cura de alta qualidade. Lu Yuan guardou cuidadosamente a essência da Pedra da Lua e não a usou diretamente. Se essa coisa fosse usada quando alguém estivesse gravemente ferido, poderia salvar uma vida. Lu Yuan então absorveu as 100 gotas do orvalho espiritual da Pedra da Lua. Neste momento, seu afiamento finalmente atingiu 41%. Depois de absorver o orvalho da Pedra da Lua, Lu Yuan iniciou o teste de Elite nível 3. 100 golems de pedra cinza escuro apareceram. Lu Yuan passou muito tempo e finalmente matou todos eles. Embora sua defesa fosse extremamente forte e o dano causado pelos golems de pedra cinza escuro não fosse alto, a batalha contínua de 100 golems de pedra cinza escuro ainda fez com que Lu Yuan sofresse ferimentos graves. Ele teve que usar aquela gota de essência da Pedra da Lua para manter sua condição máxima. Ele havia passado no teste de Elite nível 3. Desta vez, Lu Yuan recebeu 1000 gotas de orvalho da Pedra da Lua e 10 gotas da essência da Pedra da Lua. Lu Yuan absorveu o orvalho espiritual da Pedra da Lua e seu nível de temperamento atingiu 48%. Não só isso, depois de absorver mais de 1000 orvalho da Pedra da Lua, Lu Yuan pôde sentir claramente que seu corpo havia se tornado mais forte sob a nutrição do orvalho da Pedra da Lua. Seus músculos, ossos e pele tornaram-se mais resistentes e poderosos do que antes. Sua defesa aumentou quase 10% e sua força e velocidade também aumentaram. Era preciso saber que esta não foi uma melhoria provocada pelo temperamento genético de Lu Yuan. Foi uma melhoria adicional. Este foi o efeito do orvalho da Pedra da Lua. Após o teste de Elite de nível 3, não houve testes de nível superior como Lu Yuan havia imaginado originalmente. Em vez disso, foi um teste de Elite nível 4. Lu Yuan naturalmente optou por concordar. Os oponentes do teste de Elite de nível 4 eram um total de 1000 golems de pedra cinza escuro. Mesmo um especialista com um gene de Elite e uma taxa de refinamento de 100% se sentiria fraco diante de tantos golems de pedra cinza escuro. Afinal, matar tantos golems de pedra consumiria muito poder espiritual. Como poderia um guerreiro genético no nível de estagiário ter tanta energia espiritual? 1000 golems de pedra cinza escuro atacaram Lu Yuan e o chão tremeu sob seus pés. Lu Yuan estava até um pouco preocupado com a possibilidade de ser pisoteado até a morte por eles.
Felizmente, Lu Yuan percebeu que à medida que seu refinamento continuava a aumentar, sua própria capacidade de defesa aumentava, além do orvalho espiritual da Pedra da Lua. Neste momento, quando usou o corpo de ferro preto, o homem de pedra cinza escuro não conseguiu nem romper a defesa de Lu Yuan. Isso deixou Lu Yuan feliz. Ele não se importava nem um pouco com sua própria defesa. Ele continuou balançando a espada, matando os golems de pedra cinza escuro, um por um. Quando ele usava muito poder espiritual, ele absorvia cristais espirituais para recuperar seu poder espiritual. Lu Yuan teve a mesma sensação que teve quando caiu no formigueiro. Ele acenou com a espada até ficar entorpecido. Após um período de tempo desconhecido, o último homem de pedra cinza escuro foi morto por Lu Yuan. A voz no céu soou. Você passou no teste de elite de nível 4. 100 gotas de essência Moonstone. Equipamento Geno, Pedra da Lua. Na frente de Lu Yuan, havia 100 gotas de essência Silver Moonstone e uma pedra crescente branca como a lua. A pedra crescente branca como a lua brilhava com uma luz verde escura. Os olhos de Lu Yuan foram imediatamente atraídos pela luz verde escura e seu rosto ficou em choque. Verde. Isso é uma arma Geno da classe Chieftain. Os equipamentos Geno da classe Elite brilhavam em verde, enquanto os da classe Chieftain brilhavam em verde. Uma arma de Elite Geno já era muito valiosa. Por exemplo, a espada de garra de besouro na mão de Lu Yuan ainda era muito útil, embora seu nível de temperamento já fosse superior a 40%. Ele matou mais de 10.000 feras no palácio subterrâneo, mas não conseguiu uma arma Geno de Elite. Só se podia imaginar o quão precioso era o equipamento de Elite. Ele não esperava ser recompensado com uma arma Geno da classe Chieftain. A surpresa veio rápido demais. Ele até suspeitou que estava sonhando. As recompensas de um teste de Elite nível 4 eram tão ricas. Lu Yuan rapidamente guardou o item. A terra de origem transmitiu as informações da Pedra da Lua para a mente de Lu Yuan. Moonstone, esta é uma arma Geno do brasão. Você só precisa armazená-lo em suas cadeias genéticas. Não precisa ser materializado para entrar em vigor. O efeito desta Pedra da Lua foi aumentar a força física do corpo em todos os aspectos. Além disso, também tinha uma habilidade especial de proteção da Pedra da Lua. A guarda Moonstone era uma habilidade defensiva que poderia bloquear ataques mentais e proteger a mente do mestre. Era capaz de proteger o espírito e era uma habilidade defensiva muito poderosa. Afinal, era a habilidade especial de uma arma Geno da classe Chieftain. Infelizmente, Lu Yuan sentiu que talvez não conseguisse usá-lo. Como poderia um guerreiro genético no nível de estagiário saber como usar um ataque espiritual? Foi muito ridículo. Em contraste, a melhoria geral da força física deixou Lu Yuan muito surpreso. Com o pensamento, ele queria manter a Pedra da Lua em seu corpo. No entanto, assim que o absorveu, Lu Yuan sentiu uma dor aguda no corpo. Ele parou rapidamente. Esta é uma arma de nível de chefe. Na verdade, tinha uma exigência muito alta para o corpo físico. Mesmo que meu refinamento já esteja próximo de 50%, ainda não consigo melhorá-lo. Ele exalou e pensou, tenho que continuar cultivando. Felizmente, ainda tenho 100 gotas de essência Moonstone. Lu Yuan olhou para as 100 gotas de líquido prateado no ar e sorriu. Vou absorver agora. Lu Yuan começou a absorver a essência da Pedra da Lua. 1 gota, 10 gotas, 20 gotas. O poder espiritual contido na essência da Pedra da Lua era 100 vezes maior do que o do orvalho da Pedra da Lua. À medida que Lu Yuan absorveu, o rico e vasto poder espiritual refinou rapidamente seus genes. Na névoa branca dentro de seu corpo, a cadeia genética estava ficando cada vez mais brilhante. 50%, 60%. Depois que Lu Yuan absorveu 71 gotas da essência Moonstone, seu corpo começou a sentir uma sensação de formigamento. Seu corpo não conseguia mais absorver energia espiritual. Mesmo o suave poder espiritual da essência da Pedra da Lua não poderia ser absorvido ilimitadamente. As 71 gotas de essência da Pedra da Lua equivaliam a 7.100 gotas de orvalho espiritual da Pedra da Lua, o que equivalia ao poder espiritual de mais de 7.000 cristais espirituais. Se ele absorvesse de acordo com os cristais espirituais, Lu Yuan precisaria de cerca de 10 dias para terminar de absorvê-lo. E agora, demorou apenas alguns minutos. Com uma quantidade tão grande de força espiritual, mesmo que Lu Yuan tivesse esculpido um gênio transcendente de elite,
A força espiritual necessária para refinar a cadeia genética era várias vezes maior do que a dos genes comuns. Porém, o grau de refinamento ainda foi elevado para 74%. Com o aumento do grau de refinamento, o corpo de Lu Yuan ficou muito mais forte do que antes. Um vasto poder surgiu do corpo de Lu Yuan. Foi muito mais poderoso do que antes.